Olá a todos, vamos para mais uma aula de matemática e na aula de hoje nós vamos falar sobre multiplicação. Nós temos aí a nossa primeira aula sobre multiplicação, onde nós vamos entender o que é esta operação. Então nós temos aí multiplicação. Na sequência, a gente vê uma imagem onde está mostrando. Um feirante organizou as laranjas da seguinte maneira: 7 montes de laranja, em cada monte há 3 laranjas. Então aí a gente tem um total de 7 montes e cada monte desse tem 3 laranjas. Então nós podemos representar os montes de laranja utilizando a adição, operação que nós já estudamos. Então aí, se cada monte tem 3 laranjas, então nós vamos colocar o número 3 para representar cada um dos montes. Então aí, primeiro monte tem 3, segundo monte 3, terceiro 3, quarto 3, quinto 3, o sexto tem 3 e o sétimo monte também tem 3. Utilizando aí a adição, vai ficar dessa maneira. Nós vamos somar 3 com mais 3, 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 com mais 3. Então, nós vamos ter aí o 3 somado 7 vezes. Observe que vai repetir aqui, nós vamos ter uma adição com 7 parcelas. E somando, nós vamos obter aí um total de 21 laranjas. Agora aí nós temos o que as parcelas têm em comum. Se a gente for analisar cada uma dessas parcelas, primeira com a segunda, com a terceira, observe que todas essas parcelas, nós temos aí o número 3, ou seja, todas as parcelas são iguais. Então aí, vamos observar. Fique ligado, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Então nós temos aí 7 montes de laranjas. Cada monte de laranja contém 3 laranjas, como podemos observar. E aí nós representamos utilizando uma adição, onde cada monte de laranja representa uma parcela. Então aí nós vamos ter 7 parcelas iguais. E essas parcelas, cada uma delas, observe que é representado pelo número 3. Então nós vamos utilizar a multiplicação para poder simplificar essa adição. Ao invés de utilizar 7 parcelas, nós vamos utilizar apenas 2 fatores. Então, vamos observar. Podemos representar com uma multiplicação. Observe que nós temos aí 7 parcelas e cada parcela está representando um monte de laranja. Cada monte desse são 3 laranjas. Então, observe que esse 3, ele repetiu 7 vezes. Então, nós vamos utilizar a multiplicação e vai ser escrito dessa maneira. Nós temos aqui o primeiro fator, que é o 7. Observe que aqui nós vamos ter o sinal da multiplicação, que é um x. Então, nós vamos falar vezes. E aqui nós temos o outro fator, que é o 3. Então, nós vamos ler da seguinte maneira: 7 vezes 3. E 7 vezes 3 é a mesma coisa que repetir o 3 7 vezes. Então, tanto faz somar 3 com mais 3, 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 com mais 3. É a mesma coisa que a gente multiplicar 7 vezes 3. Ou seja, 7 vezes o número 3. Nós vamos contar 7 vezes o número 3. E o 3 7 vezes é igual a 21. Então, aí nós temos 7 vezes 3, 21,
que é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, a multiplicação, ela vem para simplificar. Ao invés de utilizar essa quantidade de parcela, nós utilizamos apenas 2 fatores. Tome cuidado na multiplicação, porque aqui, ó, no nosso primeiro caso, no nosso primeiro exemplo, nós somamos. Então, nós realizamos uma soma. E no segundo exemplo, nós multiplicamos. Nós utilizamos aí a multiplicação. São operações diferentes, porém semelhantes, onde a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Se você tem uma adição onde todas as parcelas são iguais, basta você contar a quantidade de parcelas. Então, nesse caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 parcelas. Vezes, agora cada parcela aqui, as parcelas são iguais. Nós temos o número 3. Então, aqui colocamos o número 3. Aí ficou 7 vezes 3. Representa a quantidade de parcela e aqui representa o número de cada parcela. Então, para isso, as parcelas têm que ser iguais. Aqui na multiplicação, esse 7 ele não vai ser chamado mais de parcela, e sim vai ser chamado de fator. O 3 também é chamado de fator. E o resultado da multiplicação, nós vamos ter o produto. Na soma, aqui nós temos parcelas e o resultado nós podemos chamar de soma ou de total. E na multiplicação nós temos fatores, os números que estão multiplicando, e o resultado nós temos aí o produto. Vamos ver aí mais algumas situações. Então aí nós temos quantas carteiras há nessa sala de aula. Então a gente observa que as carteiras aí, elas foram dispostas em fileiras. Então, se a gente for observar nessa posição, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aí 6 carteiras em cada fileira. E aí nós vamos observar que a primeira fileira nós vamos obter 6. A segunda fileira também nós temos 6. A terceira fileira também nós temos 6. A quarta fileira nós temos 6. E a quinta fileira também temos 6. Então, para a gente poder representar o total de carteiras, nós podemos simplesmente somar 6 da primeira com 6 da segunda, com 6 da terceira, com 6 da quarta e com 6 da quinta, onde nós vamos estar somando o número 6 5 vezes. Então, vai dar um total de 30 carteiras. E aí, nós podemos representar esta soma também utilizando uma multiplicação. Pois, observem aqui que todas as parcelas são iguais. Então aí, basta a gente ver. São 5 fileiras e cada fileira tem 6 carteiras. Então, dessa maneira, podemos representar simplesmente utilizando 6 vezes 5. Ou seja, o 6 vai repetir 5 vezes. Então aí, tanto faz escrever 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, ou simplesmente utilizar 6 multiplicado por 5. Dessa maneira, utilizando a multiplicação, aqui nós vamos obter 30 e aqui também 30, onde a multiplicação simplifica essa escrita.
Vamos aí para mais um exemplo. Qual o total de carrinhos? E aí a gente observa que se a gente for contar as fileiras nesta posição, se a gente for contar as fileiras na vertical, nós vamos ter 3 carrinhos em cada fileira. Então aí vai ficar 3 carrinhos na primeira, 3 na segunda, 3 na terceira e 3 na quarta. Nós vamos ter aí 4 fileiras, cada fileira com 3 carrinhos. Vai ficar 3 com mais 3, 6, com mais 3, 9, com mais 3, igual a 12. E aí a gente observa que nós também podemos contar as fileiras na horizontal. Então, se a gente for observar as fileiras aí, levando em consideração a horizontal, nós vamos ter 3 fileiras e cada fileira vão ter 4 carrinhos. Então, aí a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Vamos ter 4 na segunda e 4 na terceira. E se a gente for somar 4 com mais 4, dá 8, com mais 4 também vai dar 12. Então, tanto faz a gente contar 3 mais 3 mais 3 mais 3, que dá 12, ou então 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. Então, aí a gente observa que para representar usando a multiplicação, nós podemos representar 4 vezes 3, ou seja, se a gente observar aqui, vai repetir 4 vezes o número 3, então nós vamos ter 4 vezes 3, que corresponde a 12, ou nós podemos representar também 3 vezes o 4. Quando a gente conta o 4 3 vezes, também vai dar 12. Então, essa aí é uma propriedade da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, quando a gente for multiplicar, nós podemos multiplicar 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. Isso pode ser feito com quaisquer fatores, não importa a ordem. Nós temos, por exemplo, aqui 5 multiplicado por 9. Só que aí você não lembra qual é o resultado de 5 vezes 9, mas você lembra o resultado de 9 vezes 5. Então, observa, 9 vezes 5. A gente contar o 5 9 vezes. É a mesma coisa de ter 9 notas de 5, que vai dar um total de 45. E aqui nós podemos ter 5 vezes 9, ou seja, 5 de 9, que também vai resultar em 45. Então, você pode multiplicar os fatores tanto de uma forma ou de outra. Então, alterando aí a ordem, não vai mudar o produto. Então aí, vamos ver agora mais alguns exemplos. Então aqui a gente observa que nós temos alguns retângulos e aqui dentro nós temos um triângulo dentro de cada. Então observe que esse triângulo repetiu 4 vezes. Então nós vamos usar 4 vezes, nós temos 1, 2, 3, 4. Então tem um triângulo em cada retângulo. Então observe que ele vai repetir 4 vezes. Então vai ficar 4 vezes 1. Esse 4 vezes 1, representando em adição, nós vamos ter 4 vezes 1. Ou seja, o número 1 é a mesma coisa de a gente colocar o número 1 4 vezes. Então aí, 1 mais 1 mais 1 mais 1, nós temos o 1 4 vezes, igual a 4. E aqui nós temos 4 vezes 1, também igual a 4. Observe que aqui nós já temos 2. Observe que é o 2 que vai repetir 4 vezes. Então aí nós vamos ter 4 vezes, nós temos 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui.
Então, vai repetir 4 vezes o 2. Onde, se a gente repete 4 vezes o 2, utilizando aqui a adição, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, vamos ter 2 com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8. Observe que nós temos 4 vezes o número 2. Então, aqui, 4 vezes 2 também corresponde a 8. E assim da mesma forma, observe que aqui nós temos 3 cubos, aqui nós temos mais 3, aqui nós temos mais 3 e aqui nós temos mais 3. Então, na multiplicação, vai ficar 4 vezes o número 3. E 4 vezes o número 3 é 3 somado com 3, somado com 3, somado com 3. Observe, nós vamos contar 1, 2, 3, 4. 4 vezes o 3. 3 com mais 3, 6. Com mais 3 dá 9. Com mais 3, 12. Então, 4 vezes 3 igual a 12, que corresponde à quantidade de cubos. Aqui agora, nós temos dentro de cada retângulo, cada figura aqui, nós temos 4. Então, observe que vai repetir aqui 4, aqui tem 4, aqui tem 4 e aqui tem 4. Então, o 4 vai repetir 4 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 4. Como é que nós vamos contar 4 vezes 4? Vamos contar o 4 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 4 com 4 dá 8, com mais 4, 12, com mais 4, 16. Então, se a gente contar o 4 4 vezes, vai dar 16. 4 vezes 4 igual a 16. E assim, a gente observa que segue. Agora a gente tem aqui 5. Em cada figura nós temos aqui 5 pentágonos. Então, esse 5 vai repetir também 4 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 5. É onde nós vamos contar o 5 4 vezes. Vai ser 5 somado com 5, somado com 5, somado com 5. Ou seja, aqui é a mesma coisa da gente ter 4 notas de R$5. Então, aí somando 5 com mais 5 dá 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20. Então, 4 vezes 5 igual a 20. Aqui, dentro de cada figura, a gente já tem 6. E esse 6 também vai repetir 4 vezes. Então, para contar o total de carinhas aqui, nós podemos representar 4 vezes 6. Porque o 6 repetiu 4 vezes. Então, repetindo 6 4 vezes, nós vamos ter 6 com mais 6, 12. 6 com mais 6, 12. E 12 com mais 12, 24. Ou seja, 6 com 6, 12. Com 6, 18. Com 6, 24. E representando aqui 4 vezes 6, igual a 24. Por último, nós temos dentro de cada figura 7 corações. E esses 7 corações repetiram também 4 vezes. Então, podemos representar 4 multiplicado por 7. Onde aí nós vamos ter 7 mais 7 mais 7 mais 7. Ou seja, 4 vezes o número 7. O número 7 repete 4 vezes. 7 com mais 7 dá 14, com mais 7, 21, com mais 7, 28. Então, 4 multiplicado por 7 igual a 28. Nós podemos também utilizar a multiplicação como forma de combinação. Então, observe o seguinte. Em uma lanchonete, existem 4 tipos de sanduíches. Então, vamos aqui representar o primeiro, o segundo, terceiro e o quarto sanduíche. E 2 tipos de refrigerante.
primeiro refrigerante, segundo refrigerante. Quantas combinações de lanches poderão ser informadas no cardápio de modo que envolva um sanduíche e um refrigerante? Então vamos pensar assim: quantas maneiras diferentes a pessoa pode combinar o seu lanche? Se ela chega e vai pedir um sanduíche e um refrigerante. Então a gente observa, ela pode chegar a pedir este primeiro sanduíche com o primeiro refrigerante ou pedir o primeiro sanduíche com o segundo refrigerante. Então observe que cada sanduíche ele tem duas opções. Vamos lá, o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. Então nesse segundo sanduíche também ele vai ter mais duas opções. No terceiro sanduíche, com um refrigerante, com outro, ele vai ter também mais duas opções. No quarto sanduíche, também com um refrigerante, com outro, ele vai ter também mais duas opções. Então observe que aí a quantidade de opções, nós vamos ter 2, com mais 2, com mais 2, com mais 2. 2 com mais 2 dá 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8. Observe que ele tem 8 opções diferentes. Ou então nós podemos, são 4 sanduíches e 2 tipos de refrigerante. Nós podemos multiplicar 4 vezes 2 igual a 8. Então dessa maneira ele pode fazer 8 combinações diferentes. Então observe aqui, ó, que vai ter 1, 2, 3, 4 com um refrigerante e 1, 2, 3, 4 com outro refrigerante, dando um total aí de 8 sanduíches. Então aí, para a gente finalizar, a gente observa aí que na multiplicação nós temos os números que estão multiplicando são chamados de fatores. Então aqui nesse caso 7, que está multiplicando por 3, os dois são fatores. Então 7 é um fator, o 3 é outro fator. E o resultado é o produto. Então aqui eu vou dizer 7 multiplicado por 3. Ou então 7 vezes 3. Eu vou multiplicar 7 por 3 e não somar. E o que é 7 vezes 3? É você contar 7 vezes o número 3. Ou então contar 3 vezes o número 7. Então eu posso colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 3. Então aí, 3 com mais 3 dá 6, com mais 3, 9, com mais 3, 12, com mais 3, 15, com mais 3, 18, com mais 3, 21. Então 7, 3 vezes igual a 21. Nós também podemos fazer o contrário. Como nós vimos lá antes, a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso contar também 3 vezes o número 7, ou seja, 7 somado com 7, somado com 7. Eu posso contar 3 vezes o número 7. 7 com mais 7 dá 14, com mais 7, 21. Então, tanto faz você multiplicar 7 vezes 3 ou 3 vezes 7. Aí vocês podem usar a maneira que for melhor, onde o produto será o mesmo. E aí, só relembrando, multiplicação é uma adição de parcelas iguais. E até a nossa próxima aula.